entendamos que Deus quer que sejamos santificados na nossa caminhada de fé com Ele. Isso significa ser separado para Deus e para os propósitos de Deus. 1 Pedro 1, 13, 16. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que significa ser santo? Ser santo significa ser separado do pecado. Deus é totalmente santo, não há mal nenhum nele. Por ser o nosso Pai amado, Ele não quer que nenhum mal nos aprisione, corrompa e destrua. Ser separado para Deus e para os propósitos de Deus. Este deve ser o alvo de todo cristão. A santificação, na verdade, é um processo onde se busca ser mais parecidos com Jesus. Quando você conhece a Cristo e vive sua vida dedicada a Ele, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração e inicia o processo de santificação. Isso quer dizer que Deus irá te aperfeiçoar a cada dia que você viver na dependência dEle. O que a santidade não é? Ser santo não é ser carola, beato ou chato. Também não significa se isolar numa ilha, como algumas religiões pensam que a clausura pode fazer. A santidade também não é legalismo, nem ser convencido, pensar que é melhor que os outros pelo que faz ou deixa de fazer. Ser santo também não pode ser apatia, falta de compromisso, falta de temor. O propósito de Deus, desde o início da escolha do seu povo, sempre foi a santidade dos seus filhos. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa era a única maneira de permanecer na presença de Deus, que é perfeitamente santo. Levítico 20, 26. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos, para que sejam meus. Deus, o Santo. A primeira razão para buscarmos a santidade é porque o nosso Senhor é santo. Essa é a condição para andarmos junto dele. Jesus é o padrão máximo de santidade. É a Ele a quem devemos agradar com as nossas vidas. Santificação, dedicação a Deus. Quando alguém ou algum item era separado, santificado para servir ao Senhor no templo, esse precisava ser o mais belo, o mais útil, o mais eficaz. Toda beleza, utilidade e eficácia, Êxodo 28, 2, 3, seriam para a glória e louvor do Senhor. Da mesma maneira, Deus nos escolheu para sermos os mais belos, mais úteis e mais eficazes no cumprimento do propósito de dar-lhe glória. Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor. Hoje, se já entregou sua vida ao Senhor, você é a morada do Altíssimo Deus. Sua vida deve transparecer beleza, luz e santidade, mais que qualquer catedral, mais que os vitrais dos templos mais belos. Você é uma obra de Deus, onde habita seu Santo Espírito. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Como ser santo nos dias atuais? Essa característica é muito mais que um mero conjunto de regras do que se pode ou não fazer. Está mais relacionado ao que nos motiva a ser diferentes neste mundo. Não se trata de uma questão de opinião, filosofia ou proibição religiosa, mas de agradar ao Deus que governa a sua vida. Isto requer uma decisão. E como se concretiza isso, na prática? Salmos 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Primeiro, observe se a sua vida corresponde com a palavra de Deus. Pense por um instante, você é um bom representante de Deus na atualidade? Se assim não for, é tempo de mudar.
Você precisa viver uma vida que realmente vale a pena. Jesus Cristo pediu para que Deus nos santificasse através da verdade. É por meio das Sagradas Escrituras que vamos santificando os corações e mentes. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo, não se conforme com esse mundo. Não tente se enquadrar aos padrões da galera por aí. Você não precisa ter a mente formatada como a maioria dos jovens. Pense por você mesmo e deixe que Deus opere uma transformação radical na sua mente. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro, experimente viver a vontade de Deus. Essa passagem de Romanos 12:2 nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso nos lembra do padrão perfeito de Deus, em todos os níveis da vida. Viver a vontade de Deus requer persistência em acertar o alvo. Requer arrependimento e fé diariamente. Requer pedir perdão quando errarmos, além de uma verificação constante e ajustes necessários em nossos valores mentais, emocionais, hábitos de vida e princípios espirituais. 1 Tessalonicenses 4:3-7. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque, contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Quarto, mudança de foco. O alvo da santificação não é você. Tudo deve ser para a glorificação de Deus. Ele é o centro de tudo. Mas, no fim, você será abençoado com os efeitos disso e receberá uma gloriosa salvação. Você precisa ser mais belo, mais útil e mais eficaz em sua vida para glorificar e exaltar ao Senhor, com o melhor. Essa postura não deve estar centrada em você mesmo, na sua reputação ou glória pessoal. Tudo deve ser dedicado ao Senhor, a um relacionamento pessoal com Ele. Assim, a vida prática com Deus deve ser condizente e acompanhada pelas mudanças internas que Ele mesmo opera em nosso interior. Colossenses 3:23-24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quinto, perigos que dificultam a santificação na vida do cristão contemporâneo. Há alguns fatores específicos que ameaçam a santidade do jovem cristão. Influências mundanas, distrações perigosas, refúgio nos entretenimentos, amor ao mundo, o mau dinheiro, aos bens, desejos, fama, etc., desprezo ou desobediência à palavra, jugo desigual, mentalidade, relacionamentos, propósito, fé. 2 Coríntios 6:14-18. A santificação deve ser cultivada e protegida a todo custo. O jovem que serve a Deus poderá fazer isso através de uma firme decisão de manter a fé, a obediência e uma consciência fiel a Deus. Ele mesmo promete nos ajudar. Lucas 1:74-75. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. Conclusão. Jovem, busque ser o mais belo, mais útil e mais eficaz na sua vida, para a glória do Senhor. A santificação é um processo iniciado por Deus, em nosso interior. A finalidade dela ultrapassa a nós mesmos, sendo o Senhor o alvo da santidade. É para a glória de Deus a existência de um povo santo, puro e aperfeiçoado para Ele mesmo.
A santidade é produzida não somente obedecendo à palavra escrita, mas implica em permanecer num relacionamento íntimo de adoração e comunhão com Jesus Cristo. A transformação radical que ocorreu em nossa vida, desde a conversão a Jesus Cristo, deve ser acompanhada de várias mudanças diárias nos nossos padrões morais, mentais e emocionais. Isso requer decisão. 2 Coríntios 7, 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.